Olá, você está no programa do Dan e eu quero começar esse programa, essa série de programas, apresentando a você o departamento. O Dan é o Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nós temos hoje cerca de 800 pastores filiados a esse quadro de ministros e eu sou o diretor desse departamento, que conta com mais outros 4 conselheiros. Eu sou um dos conselheiros, formando 5 o total, e sou o diretor desse conselho. O Dan vai regularmente, a partir de agora, realizar programas de entrevistas e nós vamos tentar trazer informações aos congregacionais do Brasil e a você que está nos assistindo, mesmo não sendo membro de uma de nossas igrejas. Por isso eu estou apresentando o departamento para você entender como funciona e o que é esse departamento. Ao meu lado aqui está o Dr. Luiz Cláudio Bernardes, ele é o secretário-geral da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, está exercendo essa função, atendendo a essa diretoria que foi eleita no início do ano de 2023. O presidente dessa diretoria é o pastor Rovanildo Vieira Soares. E o Dr. Luiz Cláudio, então, é o secretário que está mais presente no dia a dia da funcionalidade administrativa e logística da nossa denominação na sede que fica na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero permitir que o Dr. Luiz Cláudio se apresente a você. Ele vai falar dele, quem é, quanto tempo exerce a sua profissão como advogado, como ele está adaptando o seu tempo familiar, de ministério também, que exerce na igreja local, como presbítero, e com relação a tudo que ele faz profissionalmente e o exercício da sua função na UISCB. Bom dia, doutor, fique à vontade. Bom dia, pastor Antônio Carlos Ramos. É um prazer imenso poder estar aqui nesse primeiro programa do Dan, uma satisfação. Sou-lhe muito grato, né? Porque o senhor também é um dos responsáveis de eu ter chegado até aqui como secretário-geral, né? Pouco que a gente pôde trabalhar antes, o senhor me conheceu. Nosso presidente, tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda quando ele era pastor da Igreja do Amendoeira, quando ele foi presidente da nossa associação. Então, para mim tem sido, além de um grande desafio, exercer essa função de secretário-geral da União de Igrejas, mas tem sido muito gratificante. O senhor é casado? Sou casado, minha esposa é Maria da Conceição, tenho 3 filhos, o meu mais velho com 27 anos, Luiz Cláudio, a minha filha do meio com 25, a Mariana, que tem um netinho de 5 anos também, o Lorenzo. Netinho? Um rapaz novo desse? E a minha caçula, a Andressa, com 14 anos. Que legal. E quantos anos de casado? Já são 30 anos de casado. Muito bom, muito bom. A gente chama ele de doutor, eu preciso entender por quê, né? Não é pastor, mas é doutor, como que é isso? Vou só fazer uma correção antes, eu falei, eu também não sou presbítero. Perdão. Eu não sou presbítero, eu sou licenciado em teologia, né? Estudei lá no seminário da Igreja Fluminense, terminei em 2018, me formei em teologia. Eu sou advogado, já atuo como advogado há 12 anos. Eu me especializei em imunidade tributária dos templos religiosos. E foi uma coisa assim, escrevi uma obra acerca do tema. Foi uma coisa assim muito interessante e impactante, porque foi num momento de crise minha na faculdade, porque eu sempre atuei na área da construção civil e da construção naval. Na verdade, eu gostaria de ter sido engenheiro. Tentei várias vezes vestibular, não fui, mas através de uma direção de Deus, eu fui fazer direito. E aí minha igreja sofreu, né, uma execução fiscal da Prefeitura de São Gonçalo. Eu sou membro da Igreja Evangélica Congregacional de Nova Aliança, no bairro de Santa Isabel, na cidade de São Gonçalo. Meu pastor é o pastor Edson Luiz Guimarães Costa. Só um minuto. São Gonçalo, para quem não é do Rio de Janeiro, é o 2º ou 3º maior município do estado? Segundo. Depois é que vem Duque de Caxias? Primeiro é o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias. Eu sempre tive dúvida, mas então o município com quantos mil habitantes? Olha, pastor, não consigo precisar o senhor agora não, mas é o segundo maior colégio. Perto de 1 milhão aí, né? Sim. Desculpa, a gente vai voltar ao assunto principal, sim. mas é importante pegar esses detalhes assim.
Igrejas congregacionais em São Gonçalo, tem ideia de quantas? Olha, igrejas congregacionais de São Gonçalo. Em São Gonçalo nós acabamos tendo, né, uma associação, que é a ACG, que é a Associação Congregacional Gonçalense. Somos 12 igrejas, mas em São Gonçalo nós temos também igrejas que fazem parte da ACNS, que é a Associação Congregacional Niterói-São Gonçalo. Então, um grande número de igrejas, a partir ali de Nova Cidade, descendo mais para o centro de São Gonçalo, Neves, Barreto, que Barreto tanto é Niterói quanto é São Gonçalo, fazem parte da ACNS. Você arriscaria dizer, como secretário-geral e conhecedor da denominação como um todo, que São Gonçalo seja o município do Brasil que tenha uma quantidade maior de igrejas congregacionais em percentual de habitantes? Digamos assim, talvez o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tenha mais igrejas, né? Mas em percentual de habitantes, o Rio de Janeiro tem muito mais habitantes do que São Gonçalo. Será que a presença congregacional em São Gonçalo é mais forte do que na cidade do Rio de Janeiro? Ou isso é um equívoco da minha parte? Não, eu acho que no Rio de Janeiro ela é maior por ser uma cidade maior, né? Até mesmo o número de igrejas também que nós temos. Ficaria de novo em segundo lugar? Rio de Janeiro, sim. Também, assim como a quantidade de habitantes das cidades? Ficaria em segundo lugar também, certo. Embora legal, tenhamos um número grande, né? Agora, o que é dito muito de São Gonçalo é que São Gonçalo é a cidade que tem o maior número de igrejas por metro quadrado. Igrejas evangélicas. Entendi. Por metro quadrado. Entendi. E nisso também cresceu lá o congregacionalismo da UIACB. Bastante, cresceu muito. Vamos voltar lá onde a gente parou. Estava falando sobre a sua função, sim, sua profissão. Isso. E aí, diante dessa execução fiscal, meu pastor me solicitou que resolvesse. Só que eu nunca gostei de direito tributário, eu não fazia nem o meu imposto de renda. Um exercício, né? Público, eu nunca fiz. E aí foi onde eu me reanimei, né? Para mim foi uma direção que Deus deu mesmo, através do meu pastor. Eu me reanimei para a faculdade, que eu estava pretendendo, inclusive, para a faculdade, que eu ia voltar até fazer segurança do trabalho. Concluí meus estudos, iniciei o processo junto com o professor meu de tributário. Nós conseguimos êxito na ação, extinguimos a execução fiscal que havia sobre a nossa igreja e dali começou, né, esse meu amor com o direito tributário. Então eu fui fazer minha especialização em direito tributário e foi uma outra coisa bastante complicada, foi num momento difícil da minha vida também, de algumas dificuldades financeiras, foi num período até que eu fiquei sem trabalhar e meu pastor aprovou na Assembleia da Igreja que eu teria uma ajuda para custear essa minha pós-graduação. Então, na minha igreja, ela teve um papel fundamental também nos meus estudos e eu sempre, foi um período também que eu atuei muito junto ali à administração da igreja com o meu pastor. Caminho já, eu costumo dizer, há 13 anos agarrado na barra da calça do meu pastor. Que benção. Então, o que eu conheço de administração eclesiástica, eu vivi no dia a dia ali da igreja. Nossa igreja, ela só não abre às quartas-feiras, que é o dia de folga, a folga do pastor, e 2 funcionários da igreja. Então, foi um período que eu ficava na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu estava na igreja dando assistência, né, na parte jurídica, para os irmãos da igreja, como para a comunidade também. Eu passei a trabalhar na secretaria da igreja, mas também dando assistência também extensiva a algumas ações que o pastor me delegava para estar acompanhando alguns irmãos da igreja também. Então, para mim, a título de ministério, foi uma experiência ímpar, uma oportunidade que eu tive, tanto como na minha área jurídica, mas também na área eclesiástica. Foi muito importante. Vamos ao que diz respeito ao Dan, né? O irmão é licenciado em teologia, o irmão tem todas as prerrogativas necessárias, né, para que almeje ser um pastor do quadro de ministro da UIACB. Para isso, é óbvio, né, a igreja local precisa reconhecer a sua vocação, é assim que funciona no Dan, né? A igreja local reconhecendo a sua vocação através da sua liderança, do seu pastor, dos oficiais da igreja, da própria membresia. Nós somos congregacionais, né? Esse assunto passa pela Assembleia de Membros. A igreja local reconhecendo, ela recomenda ao irmão a junta regional, que a gente chama de junta, mas é a associação das igrejas congregacionais gonçalenses, não é?
e aí o irmão pode ingressar, né? Fazer inscrição para pedir a sua ordenação ao Ministério Pastoral, passar pelo concílio, né? Que é um processo que todos os anos o DAN abre para a recepção de novos pastores. E desse processo surgem as ordenações de novos pastores e a inclusão deles no quadro dos ministros da UISB. Isso já acontece há muito tempo, o irmão já está formado há bastante tempo. O que ainda não deu certo, ou por que ainda o irmão não desejou? Como é que está isso? Por que o irmão não ingressou ainda, né? Nesse processo? Eu aprendi que, né, tudo é no tempo de Deus. Certo. A gente tem que sempre buscar fazer tudo colocando diante de Deus, com muita oração, então, juntamente com a minha família também. E esse tempo ele está bem próximo. Quando eu terminei o seminário, na verdade, quando eu fui para o seminário, eu acabei indo dentro de uma crise. Meu pastor, em 2010, ele era diretor do seminário, ali na extensão do centro. Eu fui lá conhecer o seminário, eu fiquei maravilhado. Na Fluminense? Não, lá na extensão no centro, lá na Visconde de Inhaúma, no 13º, quando funcionava ainda era lá. A extensão do seminário da Pedra no prédio da Junta Geral. Isso, no prédio da Junta Geral. Certo. E aí o meu pastor falou, vai terminar sua faculdade porque você tem um trabalho para fazer, não é o momento ainda de você vir para o seminário. E aí, terminei a faculdade, comecei a trabalhar. Em 2014, o pastor Paulo Leite e o pastor Gustavo convidaram o pastor Edson para reabrir o seminário na Igreja Fluminense. Eu ajudei no início ali, no primeiro semestre de 2014, só que eu já havia feito prova para eu poder fazer mestrado, e aí eu consegui uma bolsa de 100% para fazer mestrado em Coimbra e também em Mar del Plata. E aí eu fiquei na crise, qual dos dois? Olha só, que né? eu vou optar por fazer. E aí meu pastor me vendo andando um pouco de lado, estava ali sempre com ele viu minha mudança de comportamento. Chance de ir para a Europa ou o seminário? Ele me chamou e falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, pastor, não sei o que eu vou fazer, eu consegui a bolsa, eu tenho que pedir licença do serviço público, mas eu ainda não sei para qual instituição eu vou. Ele, e daí? Eu falei, o senhor podia me ajudar em oração? Estou precisando de ajuda. Tem certeza? Eu falei, sim, o senhor é meu pastor, tem que contar com o meu pastor, né? Então vamos orar. Vamos orar. E foi chegando o final de junho, nada, eu cada dia que encontrava com ele, ficava assim olhando, porque tinha que fazer inscrição. Estava terminando o prazo para poder fazer inscrição. E aí eu olhava para ele sabia que eu estava esperando, e eu continuando orando também. E aí chegou na segunda-feira que começaria a abertura das aulas do seminário. Ele vai trabalhar na segunda. Eu falei, não, segunda eu não vou trabalhar, porque eu vou trabalhar no sábado. Tá, na segunda-feira, quero que você vá no Rio comigo. Aí eu fui para a Fluminense, eu já atuava como advogado também na Fluminense, né, os processos da Igreja Fluminense de execução fiscal. E aí cheguei lá, comecei a conversar com o pastor Paulo no gabinete, o pastor Edson entrou, estamos ali tranquilos. Aí a dona Ivone passa. O pastor Edson chama ela, fazer inscrição no Luiz Cláudio, que ele vai para o seminário. Sem te dar a resposta. Foi a resposta, a crise que eu fiquei, né, relacionada a fazer o meu mestrado e já emendar num doutorado de Direito, eu fui parar no seminário. Foi o momento de eu vir para o seminário. Amém. Então, com relação à ordenação, eu terminei o seminário, ainda estava tentando direcionar ainda minha carreira jurídica também, eu estava com um escritório, mas eu sempre voltado ali também na questão das funções eclesiásticas, e não estava dando para conciliar. Então eu tentei impulsionar minha carreira com o escritório, mas eu vi que não estava conciliando, então chegou o momento também que eu tive que abrir mão do escritório para me dar continuidade naquilo que eu entendia que Deus tinha me chamado, que é estar sendo auxiliar, estar auxiliando ali a minha igreja, o meu pastor, os meus irmãos, na questão jurídica e na questão administrativa. O livro é uma bênção para isso, né? O livro tem resolvido muitos problemas em muitas igrejas. Sim, né? Só a leitura do livro, graças a Deus, abrir os olhos dos pastores, fazê-los entender essa dinâmica, né? E aí nesse processo a gente voltou, né, a estar dentro da atividade principal ali da igreja, no dia a dia da igreja.
tivemos, né, a oportunidade na Assembleia Geral de estar, né, o pastor Rovanildo foi eleito presidente. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Antes da Assembleia Geral, você foi nomeado por uma comissão. Sim, que seria a reforma estatutária, não é? Estatuto IRI da nossa denominação. Sim, 2021, cujo presidente era o pastor Rovanildo. Não, o presidente era o pastor Márcio, o pastor Rovanildo ele era o relator da comissão. me perdoe, relator. Aí tínhamos o doutor Enio, que era o assessor jurídico, ainda continua sendo assessor jurídico, o pastor Pedro, de Pernambuco, o pastor Zefanias, e aí o pastor Rovanildo como relator me convidou também como jurista. Dali, então, começou o seu envolvimento com a denominação, digamos assim? Mais direto, que antes eu já tinha ido lá na USB, conversado e explicado um pouco acerca da imunidade tributária, né? O pastor Márcio, o pastor Edson também sempre tiveram uma amizade, e aí eu já conhecia também o pastor Márcio Leal também. Eu me lembro que durante a pandemia houve uma Assembleia Geral Extraordinária online, não é? Sim. Nós estávamos juntos num ambiente, inclusive, fechado, né? Perigoso naquela época, né? Mas todos imunizados, todos bem cuidados. E foi uma assembleia maravilhosa, onde a gente se aproximou muito, né? Acho que dali em diante a gente percebeu a facilidade que o irmão tinha de lidar com essas questões denominacionais, digamos assim, né? E foi daí, eu quero até fazer uma revelação aqui que eu nunca fiz a ninguém, né? Foi daí que eu tirei a informação de dentro de mim, de fazer ao pastor Rovanildo, né, a proposta de dizer a ele, olha, você precisa de um secretário, né? As nossas leis não exigem. Ele já tinha sido eleito em 2020 lá na Paraíba, aquela assembleia foi? Não, foi em Caldas Novas. Foi em Caldas Novas? Caldas Novas, só foi vice-presidente. O pastor Rovanildo ele foi eleito vice-presidente. Isso. Mas depois, quando ele foi presidente, já em Campina Grande, já em Campina Grande, aí a gente conversava muito, eu não estava naquela diretoria, porque eu nem havia me candidatado, né? Eu tinha cumprido já o meu tempo, senhor, os 3 naquela anos. gestão, o senhor era segundo tesoureiro. Eu era o segundo tesoureiro. Eu não me candidatei para a renovação do mandato, mas toda a diretoria praticamente voltou, né? Uma boa parte dela. E aí, eu conversando com o pastor Rovanildo, isso foi uma conversa pessoal, né? Eu e ele, só ele pode confirmar isso, né? Eu disse para ele assim, olha, eu queria sugerir, né, que você convidasse o doutor Luiz Cláudio, porque ele conhece as nossas leis, né? Ele é um advogado de carreira, e eu acho que seria um bom secretário. A gente estava perdendo um ótimo secretário, no bom sentido, né? Marquinhos, pastor Marcos Moura, que hoje está em Portugal, é presidente lá da ISP, né? E então a gente precisava de alguém que pudesse suprir essa falta naquela diretoria que ia começar. E eu não era da diretoria, mas era muito próximo, né? E eu sempre disse para o pastor Rovanildo uma coisa assim, se der certo, fui eu que indiquei, se não der, esquece isso. Mas o bom é que juntou, né? O do é vascaíno, o pastor Rovanildo é vascaíno, o secretário vascaíno, já ficou bem. Mas deu certo, são 2 anos já, né? Está terminando o 2º ano de mandato. Vamos ir para o 2º ano, né? Completa em fevereiro o 2º ano. Temos tido, né, muito desafio, mas graças a Deus e a confiança que o presidente, né, e toda a diretoria tem depositado na gente, nós é um cargo de confiança, né? Fazer um trabalho, né, que estamos caminhando. O desafio foi grande, né, porque ocupar o cargo que Marquinhos durante 6 anos, o pastor Marcos Moura, um exímio administrador, ser substituto de alguém bom é muito difícil. É complicado. Você ali, nem no banco, você gandula. Aí você vai substituir o Pelé. É complicado. Bom, aí você eu não volto foge, lá não. atrás. Não, mas aí voltando lá atrás, para mim foram 2 situações difíceis. A substituição do pastor Marcos Moura, tá. Só que aí eu volto para um outro critério. O não pastor. Exatamente. E aí a última pessoa a ocupar o cargo de secretário-geral que não era pastor foi a missionária Sandra Roger. De muito tempo, que é também uma ótima referência, Sandra né? Roger é uma entre referência nós, né? denominacional. Aí você tem uma referência como não pastor, como secretário-geral, Sandra Roger. O último secretário-geral, é um ótimo Marcos, secretário. Meu Deus, bom que eu tenho 2 ótimos conselheiros. Pastor Marcos recentemente esteve lá na sede, gente. Nós pudemos conversar bastante, resolver algumas coisas administrativas, ele me deu mais umas orientações de situações do mas não foge não. Vamos lá. Eu quero saber só quando é que você vai fazer a prova. Então, e aí, né, o que ocasionou a minha vinda, né, para a função de secretário-geral, né?
como eu falei para o senhor, eu sempre me envolvi muito na questão da vida eclesiástica da minha igreja local, sempre estive ali presente. Na UESB não é diferente. Não tem como se trabalhar na UESB sem viver a UESB. Tem que ser prioridade, né? Quando você se envolve, lógico que não é prioridade acima de Deus da família, mas passa a ser uma prioridade importante na sua vida. Sim, a título, né, de função. Então eu hoje basicamente eu não advogo, tenho alguns clientes antigos, mas do direito eu não vivo da advocacia. Não é dedicação exclusiva ao ISB, mas é o maior tempo que te toma. Posso dizer que 90% do meu tempo eu dedico para o ISB. Ótimo. Eu te ligo de madrugada às vezes, né? Eu agradeço muito ao presidente, como eu falei lá atrás para o senhor, sempre trabalhei com construção civil e construção naval, e eu estou tendo a oportunidade, né, de estar fazendo um trabalho de recuperação do nosso patrimônio. Que joia, isso é ótimo. Em Pedra de Guaratiba, nós temos feito algumas obras lá, estamos restaurando a nossa capela, vai haver a formatura isso aí dá outro programa, dos hein? nossos seminaristas, né, dia 13 e 14, já vai ter 20 seminaristas do nosso novo modelo, né, de estudo, seminário. Legal. Com essa parceria com a Maciço do Baturité. Ótimo. Então vão vir seminaristas de todo o Brasil e suas famílias. Vão estar hospedados lá. Vão ficar hospedados na Pedra. Então estamos trabalhando para poder trazer e dar um melhor conforto para eles. E um detalhe. Você sabia que as camas que há hoje na Pedra, alguns móveis, né? Móveis de hotéis, né? A gente está aqui no hotel hoje, esse programa está sendo gravado, primeiro programa do Dan, né? São gravados aqui no Hotel Brasil, em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. A gente está no meio de um congresso da Confeuec, 19º congresso, e a gente escolheu aqui a suíte presidencial para fazer esse estúdio, né? Nosso presidente está hospedado aqui, e aqui onde se hospedava Getúlio Vargas. Presidente Getúlio Vargas. Né? Chique essa suíte. Olha que móveis antigos, né? Que chique, né? Mas enfim, fecha aspas, né? Vamos lá. Eu estava falando que... como a gente está fazendo essas reformas lá na Pedra. Tá, mas eu estava mexendo com relação às camas, aos móveis, as camas que tem a mobília. Eu falei de hotel, eu me lembrei que uma época atrás, eu acho que na pandemia, não foi na pandemia, bem antes da pandemia, em 2011, quando houve aquele acidente natural, aquela catástrofe na Serra do Estado do Rio de Janeiro, ali, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, né? Aquelas cidades ali, Teresópolis, Friburgo, muita chuva. Eu me lembro que eu sou servidor público, naquela época eu estava atendendo as demandas da universidade, ali bem perto, em Trezinhos, né? Estava lá naquela parte da universidade. E aí nós fomos ajudar a coletar donativos e algumas coisas que iam ser doadas para as famílias. Então, nós conseguimos um caminhão para levar doações e conseguimos doações com o Hotel Pierre. É um hotel que fica na ilha, ali em frente à Coroa Grande, no município de Itaguaí. Eu conhecia lá a gestora à época e eu pedi ajuda para ela. Falei, olha, as famílias estão passando por necessidades, o que vocês podem fazer? Instituição grande, um hotel grande. Ela falou, pastor, a gente está trocando toda a mobília do hotel. Então a gente pode doar todas as camas do hotel para essas famílias e colchões. Então a gente mandou vir um caminhão de São José do Vale do Rio Preto. Era até um caminhão frigorífico, lá tinha muita produção de frango e tal, mas ele foi usado sem frigorífico, só o baú. Né? E aí parou no porto, que fica em Itacuruçá, né, na Marina, e nós carregamos todo o caminhão e não cabia mais. E o barco já tinha trazido da ilha toda aquela mobília para pô-la ali no cais. E a gente tinha que dar um jeito de tirar aquela mobília dali. O caminhão lotou, fechou as portas, sobraram muitas camas e colchões que não dava para transportar mais para São José do Vale do Rio Preto. E aí, só lá o povo tinha necessidade, era uma chuva localizada. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Aí eu entrei em contato à época com alguns amigos e chegamos à conclusão, vamos doar esses móveis para o seminário, né, para a hospedagem lá no seminário, para os dormitórios do seminário. E aí essa mobília que tem lá hoje foi mobília de hotel, do Hotel Pierre, né? Ali em Coroa Grande, doada, veio um caminhão, o caminhão levou até o seminário, e eu fico muito feliz de agora saber que esses irmãos vão ficar hospedados lá, né? Utilizando donativos que nós tivemos o privilégio de fazer parte
do caminho para que eles chegassem lá. Assim funciona a obra de Deus. Não é? Queria fazer essa aspas aí, porque me senti honrado de saber que essas famílias dos seminaristas vão estar hospedadas lá, naquela estrutura. Não é? Doutor, a gente está chegando no final e você só precisa dizer uma coisa. Quando é que você vai fazer a prova? Nós estamos caminhando, orando, né? Tem sido cada vez mais forte, sim, né? O chamado, para a gente atender o chamado e ingressar no ministério pastoral, né? É uma das coisas que o ISB também me proporcionou bastante, eu já tinha um pouco antes, que é esse contato com os pastores, de estar sempre conversando com os pastores, ser um amigo. E isso na Secretaria-Geral da USB expandiu de uma forma. Hoje a gente tem contato com nossos pastores por todo o Brasil, a gente conversa com eles, auxilia, não somente nas questões administrativas, mas também algumas questões pessoais também. Aquele momento para poder sentar e conversar, porque é necessário. Lógico, eu sou O ministério ele é muito solitário, o ministério pastoral. É verdade. E a sobrecarga, então há necessidade às vezes de se sentar e conversar desprendido. Amém. Então, em breve, ore por isso, eu estou orando. Mas o programa não é só para te apertar nisso não. Em breve nós estaremos se essa de fato for a direção de Deus, eis-me aqui. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse programa inicial, por você ter aceitado o meu convite, né, de estar aqui dando essa entrevista. Quero agradecer ao irmão também pela instrumentalidade do irmão. Né? O irmão tem sido instrumento de Deus, né, para usar do conhecimento que Deus lhe deu, né, na área que o Senhor trabalhou diretamente, que foi a elaboração das nossas leis denominacionais, da renovação delas, né? Do Estatuto e do RI. O irmão tem dado aulas a 3 turmas. Sim, essa agora foi a terceira turma. Os irmãos estão prestando hoje, né, a prova escrita. Vai ser sábado. Aliás, vai ser sábado que vem. Vai ser no sábado, dia 9, me perdoe. Isso aí. Minha cabeça está 1000 coisas aqui no congresso, eu acabei confundindo a data. Então vai ser no sábado, os irmãos vão estar prestando. Eu não sei que dia esse programa vai ao ar, né? A gente está gravando aqui. Isso, mas essa a prova vai ser no turma sábado. E a cada turma, né, a gente fica mais feliz por ver, né, o empenho e o desejo dos irmãos em querer aprender mais, as turmas são boas, né, mais a nossa legislação, porque é necessário para o bom funcionamento das nossas igrejas. São boas turmas. A partir turmas. do momento que nós decidimos sermos congregacionais, nós temos que conhecer a nossa legislação para cumprir, né, as determinações institucionais que nós temos. Aprendermos a cumprir as decisões. Isso é necessário para que tenhamos uma boa caminhada. E as turmas têm sido excelentes. Quero aproveitar e parabenizar o senhor também, né, pela brilhante gestão que o senhor tem tido na frente do departamento. O Dan, que tem evoluído a cada ano no cuidado com os pastores e agora em especial no cuidado com os candidatos. O senhor inovou, trazendo preparatório inicialmente de redação com o professor Manzaílo, né? Angolano. Que é lá angolano, né? Então, um excelente professor de redação. Os alunos, o índice de aprovação nas provas, eles subiram de uma maneira exponencial. E aí o pastor Vanderli, para expor sobre 28 artigos, não existe ninguém na eclesiologia também, ele tem feito um ótimo trabalho. Eclesiologia, então isso tem mudou muito o resultado das provas. Amém. E a gente, nessa parte de legislação, é certo que aula no sábado fica muito tempo curto para tantos artigos que nós temos que tem que ser aprofundado, mas a gente tem conseguido uma flexibilidade com os alunos, que a gente está conseguindo esticar um pouquinho mais, o pessoal tem aprendido, tem gostado e isso tem sido muito bom. Então, parabéns, pastor Antônio Ramos. Né, o departamento, a partir do ano passado, uma decisão da Junta Geral, passou a promover 2 exames anuais, e isso também, difícil, mas para tá os bom. candidatos também, foi uma mudança muito importante, significativa na vida dos candidatos. Parabéns, então, pastor. a gente tem tido um índice bom de aprovação como resultado desse preparo. Né? Na verdade, eu sempre faço uma diferença de uma palavra grega, né, que aparece para 2 traduções diferentes do português. Então, a palavra peirasmos, no grego, ela tanto dá origem à tentação como à provação. Depende do contexto. Né? Então, por exemplo, a carta de Tiago, no primeiro capítulo, aparece algumas vezes essa palavra no original grego.
E aí o contexto vai dizer para a gente se o texto está falando de tentação ou de provação. Como é que eu diferencio isso? Eu diferencio que provação vem de Deus. E Deus prova com o objetivo de aprovar. Tentação vem do diabo, ele tenta para te derrubar. Então, o Dan não pode ser um tentador. O Dan tem que provar, né? Ele está provando os candidatos, não é? A prova de entrada, de ingresso no quadro de ministro, ela tem o objetivo de aprovar, não é? Então, o Dan tem dado subsídios, né? Tem preparado esses candidatos. E isso é muito legal, porque o índice de aprovação mostra que está dando certo, não é? E a gente fica muito feliz, porque Deus tem abençoado o departamento e esses novos candidatos. Deixa eu só aproveitar, né, fazer o meu merchan aqui, lembrar, né, que 2026 está chegando, nós teremos a nossa Assembleia Geral, que ocorrerá do dia 2 a 6 em Caldas Novas. De fevereiro. De fevereiro. Né? Você que ainda não fez a sua inscrição, a sua igreja não fez a inscrição dos seus delegados, são 3 delegados que podem ser inscritos por igrejas. Acesse o nosso site www.isb.com.br. Lá tem todas as informações, o link de inscrição para a Assembleia. O valor até 31 de dezembro é de R$ 1.799, que podem ser divididos até dezembro de 2025. Então, se você não fez a sua inscrição, acesse lá o nosso site. Qualquer dúvida ou dificuldade, entre em contato conosco na sede. A nossa secretária, a Márcia, está lá todos os dias para estar atendendo, tirando qualquer dúvida, ou faça um contato comigo também. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Um abraço, até a próxima. Agradeço. Continue assistindo o programa do Dan, que a gente vai dar um nome legal, já vai chegar. Amém.